Nós temos conversado esse mês de outubro sobre a reforma protestante, celebrando, ao invés de celebrar as muitas coisas que são celebradas no mês de outubro, nós utilizamos o mês de outubro para relembrar um pouco daquilo que diz respeito à nossa história. Nós somos chamados protestantes, mas a grande maioria dos protestantes nessa nação brasileira linda e riquíssima não saberia dizer um pouco do que significa ser protestante. Quais são os valores que definem um membro ou um cristão protestante? O que te faz diferente de um católico romano ou de uma outra linha de cristão no meio do mundo, desse mundão? Alguns vão dizer assim, não, eu sou diferente da igreja católica, porque a igreja católica adora imagens e nós não. Mas é só isso? Será que foi por isso que Lutero colocou 95 teses na porta da catedral em 1517 para dizer assim, eu quero briga, porque eu não quero adorar mais imagens? Será que foi por isso que ele fez 95 teses? Hoje eu estava até relembrando essas 95 teses à tarde, estava tentando reler e tentar refrescar um pouco a memória. Quase nada do conteúdo das teses tinha a ver com essa diferença que hoje nós achamos gigantesca. Porque, na verdade, a reforma protestante, ela tinha a ver com o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus conosco e o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Era basicamente, resumidamente isso. Então, das 95 teses que Lutero colocou na porta, que a gente sempre tem aquela fotinha dele assim, tipo, igual a gente fosse tirar uma foto nossa, tocando a campainha para sair correndo, né? Aquela imagem de Lutero assim, tipo, pregando para sair correndo. Lutero colocou 95 teses, e os reformadores que vieram logo depois dele para construir uma melhor teologia, sistematizar um pouco daquilo que Lutero pensava, daquilo que os reformadores pensavam e ensinavam, foi sugerido ou cresceu no coração da igreja o resumo das teses de Lutero e da reforma protestante, as 5 solas. Então, se você se chama cristão protestante, você deveria saber de cor quais são as 5 solas e o que elas significam para a sua vida, para a sua devoção, para a sua caminhada cristã. Hoje tem muito mais do que simplesmente cristão evangélico, ou cristão protestante. Vai colocar lá a placa da igreja, Igreja Cristã Protestante Evangélica, dos céus, apostólica, profética, pentecostal, do fogo, bíblica, dos últimos dias, relevante, né? Missão. Tem tanta coisa que vai chegar ao ponto que é tipo assim, mano, quem é você? De onde você veio? Quantos filhos seus pais tiveram para que fosse tão diferente da igreja do lado? Mas o que realmente nós precisamos voltar a compreender e voltar a reforçar no meio da nossa igreja, e da igreja evangélica no geral, é de que nós, como um todo, mesmo diante das nossas diferenças, o que nos une é esse entendimento histórico e verdadeiro de quem nós somos, historicamente, de onde viemos. Vocês já tiveram um amigo que te perguntou isso? Mas por que te diferencia de mim? Por que você não pode vir na minha igreja, eu tenho que ir na sua? Alguém já teve esse tipo de situação? Quando foi que isso aconteceu? Por que tem tanta igreja cristã diferente? Nós então vamos sempre retornar para essas 5 solas, que são sola fide, fala aí, Gabi, sola gratia, sola scriptura, sola Christus, sole malabacheira labas, soli deo glória. Essa é confusa, né? Devia ser sola glória. Gente, vamos tirar 5 segundos para experimentar isso. Está chovendo lá fora, e nós não estamos ouvindo aqui dentro.
Olha. 5 segundos já deu. Aleluia. Que delícia. Qualquer dia você chega aqui mais cedo, lá para 5:30 mais ou menos, para você ver o pôr do sol nessa janela, gente. Coisa linda. Então, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christus e soli Deo glória. Nós começamos a falar desse tema com sola gratia, que quer dizer somente pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por meio de obras, não por qualquer outro caminho, não por qualquer outro redentor, somente pela graça de Deus. Nós não merecíamos e Ele nos salvou, Ele nos amou. Depois nós falamos sobre sola fide, lá na escola Ágape ainda, quando nós estávamos lá, nós falamos a respeito de sola fide como sendo somente pela fé. Quer dizer, nós somos salvos pela fé, não por obras. Ninguém com sua capacidade de agir, de viver, de fazer, pode ser salvo por isso. Você pode ser o melhor cristão, obedecer todas as leis e mandamentos judaico-cristãos, e mesmo assim, você não ser salvo, porque não são as suas obras que te salvam, é a fé em Jesus Cristo, são as obras de Cristo, não as suas obras. Depois nós falamos, o Ramon falou sobre solos Christus, né? Sobre a realidade de que somente por Cristo nós somos falsos, somente por Cristo nós somos salvos, somente Cristo é a imagem de Deus e é o caminho para que nós possamos receber a salvação e a adoção. Hoje eu quero falar rapidamente sobre esses dois últimos temas que faltaram, sola Escritura e soli Deo glória, para que nós possamos fechar o mês de outubro, tendo revisado essas duas coisas. Pai, nessa noite eu peço que enquanto nós relembramos a história da Tua igreja, enquanto nós relembramos as bases da nossa fé, o motivo de nós estarmos aqui, que o Senhor e o Teu Espírito Santo venha nos encher de alegria, venha nos encher de temor, venha nos encher de esperança, que nós possamos, Senhor, caminhar e viver sabendo quem somos, sabendo o que fazemos, sabendo o porquê vivemos da maneira que vivemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, para começar então, a sola Escritura tem a ver, é muito fácil de compreender, é a ideia de somente a Bíblia. Mas o que significa dizer que nós cristãos protestantes cremos em somente a Bíblia? Significa que nós não podemos ler outros livros? Significa que nós não podemos aprender a partir de outras fontes além das Escrituras? Não é isso. Significa que a Bíblia tem a absoluta primazia no que diz respeito à regra de fé, conduta e doutrina da igreja. O que Lutero estava tentando desafiar quando ele escreveu muitas das teses dele referentes a isso, tinha a ver com a ideia dos papas e da Igreja Católica Romana de dizer que a Bíblia era apenas uma ferramenta, mas que a autoridade de fé e de doutrina estava na mão e na boca dos papas e não das Escrituras. Quer dizer que pelo fato de haver uma sucessão apostólica, porque eles criam que seguindo a sucessão dos líderes da igreja, chegaria-se a Pedro. Então aqueles que carregavam essa herança de autoridade espiritual, somente eles poderiam ensinar o que é ser cristão, o que é fidelidade a Deus, o que é santidade, ninguém mais. E por isso naquela época não havia-se acesso às Escrituras. Todos aqueles que aprendiam a fé em Deus, aprendiam pela boca dos seus padres, dos seus sacerdotes, do Papa em pessoa. Então, quando Lutero falou o que ele falou, ele estava dizendo assim: ei, vocês estão entendendo errado. O que vocês estão fazendo é dizer que a verdade absoluta está na boca de quem fala. A verdade absoluta quer dizer então que se um papa se corromper, se um padre, se um sacerdote se corromper, mesmo que ele esteja corrupto, o que ele diz é a palavra de Deus. Que perigo, né? É difícil
pensar dessa maneira. É a mesma coisa de dizer o que nós vemos também, não vamos dizer que esse problema está associado somente à Igreja Católica Romana, porque nós, talvez muitos de vocês já experimentaram estar debaixo de uma liderança pastoral que diz para você que aquilo que sai da boca dele é a boca de Deus, né? Se ele te diz, Laiane, não pegue esse emprego, tipo, a Laiane não tem outra escolha, porque, poxa, o pastor falou para não pegar esse emprego, agora eu tenho que não pegar esse emprego porque é a boca de Deus me falando o que fazer. Isso é uma distorção também da verdade bíblica a respeito de autoridade, a respeito da palavra de Deus. A Bíblia, então, as Escrituras Sagradas, que são divididas em Antigo e Novo Testamento, 66 livros. Estes 66 livros são a autoridade máxima da igreja. Então, se nós olhássemos para Imago Dei hoje, eu sou a autoridade sobre essa igreja. Acima de mim está a Bíblia. Se eu disser para o Ramon, que também é presbítero nessa igreja, Ramon, eu acho isso, isso, isso. Ramon fala, eu discordo, porque eu acho isso, isso, isso. Quem decide por nós, quem dá a última palavra aqui é a Sagrada Escritura. É a palavra de Deus, porque ela, somente ela, foi inspirada por Deus. Ela carrega a autoridade divina. É por ela que nós regemos essa igreja. A maneira que nós criamos a liturgia da Imago Dei, a maneira que nós construímos a declaração de fé da Imago Dei, tudo o que nós fazemos como igreja está pautada nas Sagradas Escrituras. Então Lutero está dizendo, somente as Escrituras têm autoridade de reger a igreja. Somente as Escrituras podem calar a boca de um pastor, de um sacerdote, de um papa. Então, se o pastor, seja lá quem for, estiver falando asneira, quem tem autoridade para calar a boca dele e falar, seu herege, é a Sagrada Escritura. Eu não posso dizer, eu disse, essa é a verdade absoluta. Agora, eu posso ler a palavra de Deus e independente de quem concorde, independente até mesmo se eu acredito, o que eu estou lendo precisa ter um peso muito maior do que qualquer uma das minhas opiniões pessoais. Isso significa ser cristão protestante. Significa que você pode crer no que você quiser, mas o que você crê precisa estar debaixo e alinhado com o que a Bíblia diz. Eu não sei você, mas eu pessoalmente, quem me conhece nas minhas aulas de teologia, sabe que muitas vezes surgem dúvidas, Web, mas e isso? E esse versículo? Eu falo, cara, eu posso não saber explicar, eu posso não, até mesmo não ter como ajustar a minha crença em relação a isso, mas eu não posso de jeito nenhum distorcer a Bíblia, e eu não posso de jeito nenhum negar o que a Bíblia está dizendo. Então, se entre eu e a Bíblia houver divergência, cala a boca, Web. Se entre eu e as Escrituras tiver uma diferença de opinião, uma diferença de, eu quero fazer assim na Imago Dei, e a Bíblia disser o contrário, ou disser diferente, Web, cala a boca, porque a Bíblia manda. Então, a Imago Dei, a igreja Imago Dei, é uma igreja protestante, significa que nós damos à Bíblia a autoridade, a medida de fé, a regra de medir. Lutero, no meio dessas brigas com a Igreja Católica Romana, ele disse uma frase assim, um simples leigo, quer dizer, alguém que não sabe nada de religião cristã ou fé, um simples leigo, armado com as Escrituras, é maior que o mais poderoso Papa, sem elas. Entendeu? O tapa na cara das autoridades da época, que diziam, o que eu disse é a verdade. Eles vão dizer, esse irmãozinho aqui, o trabalho dele é limpar cocô de mula. Esse irmãozinho lê as Escrituras, e eu vou encher ele de autoridade nos céus, autoridade na terra,
porque ele vai se submeter à autoridade das Sagradas Escrituras e não à sua. O que ele fala, a maneira que ele vive, ele segue as regras das Sagradas Escrituras. Ele é mais poderoso, vale muito mais o caminhar de fé dele, do que você simplesmente achar, dentro da sua arrogância, que você pode instruir em verdade, sem conhecer e sem se submeter à verdade da palavra de Deus. Então, em resumo, nem o Papa, nem o pastor tem a palavra final. A igreja não tem a palavra final. A tradição cristã não tem a palavra final. Muitas vezes até mesmo eu, Web, sou tentado a seguir a tradição como um meio de carregar autoridade. Nós queremos que, de certa forma, nós sejamos pautados na tradição ortodoxa da igreja. Nós não podemos ser uma igreja tão moderna que nós devemos esquecer aquilo que os pais da igreja disseram ou viveram. Porque vamos fazer aquilo que Jerônimo disse, vamos fazer aquilo que Agostinho disse, vamos fazer aquilo que seja lá quem falou. Mas a verdade é de que nem mesmo a tradição tem a última palavra no meio da nossa igreja. Isso que faz com que a igreja seja uma igreja protestante, uma só, uma igreja universal. Significa que não queira seja qual for a língua que a palavra de Deus esteja traduzida, todos nós estamos nos submetendo às mesmas palavras. Todos nós estamos nos submetendo à mesma autoridade. E é isso que significa sola Escritura. Eu ia só pincelar e falar sobre isso, então foi bem rápido, porque eu quero focar um pouquinho mais no Soli Deo Glória. Alguém me dá água, por favor, amor? Como é que está o som aí, gente? Tá legal? Pode ser num copo de plástico, já que a nossa xícara quebrou na mudança. Alguém quebrou. Alguém quebrei. Na verdade foi o Ramon que quebrou. Primeiro. Cadê minha garrafinha? Minha garrafinha está lá, amor. Por favor, velho. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória quer dizer glória somente a Deus. Esse é um assunto que eu gosto muito pessoalmente. Nas minhas aulas de sacerdócio, eu falo bastante a respeito disso, como sendo um dos temas principais na vida de um cristão. O sacerdócio de todos os santos está pautado em só lhe deu glória, né? Mas não é contrário, não é só lhe deu glória que está pautado no sacerdócio de todos os santos, é a mesma coisa, dá na mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver o tema de só lhe deu glória. A Bíblia, de cabo a rabo, de eternidade passada a eternidade futura, vai ensinar somente glória a Deus. Como ensina o Catecismo de Westminster a respeito do alvo e sentido da vida do homem. Quando perguntado qual é o fim supremo do homem, para que o homem foi criado? A resposta do Catecismo de Westminster, que é um documento importantíssimo para a igreja protestante. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Agora tem água. O fim máximo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Uau! Pensa nisso de novo. Para que você foi criado? Por que você existe? Por que você foi salvo? Por que existe a sua história? Por que você foi colocado na face da terra? A resposta é: você existe para conhecer a Deus, para dar a Ele glória e para encontrar prazer nele para toda a eternidade. Este é o motivo, o alvo, o fim supremo da vida humana. E eu vou até mais longe em dizer que não somente da vida humana,
mas de toda a criação. Todas as coisas foram criadas para que Deus fosse glorificado. Seguindo esse pensamento, você pode até deduzir, pode até compreender Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas. Ele não criou todas as coisas por uma necessidade. Poxa, estamos aqui, eu, Pai, Filho e Espírito Santo, trocando uma ideia, e nós estamos pensando, é meio chato só nós três, né? A gente fica aqui rodando, fica aqui entrelaçando, fica aqui conversando, o Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito Santo, e existe essa dança da Trindade, onde há uma perfeita unidade, uma perfeita união, uma perfeita comunhão da Trindade, mas poxa, está ficando chato já, né? Nós já estamos assim, há tanto tempo, de eternidade, só nós três, está faltando algo, vamos criar alguma outra coisa? Não foi por isso. Deus não estava entediado no amor da Trindade. Nossa. Imagina isso. Deus não estava entediado dentro do amor da Trindade. Eu sempre penso naquilo que Jesus falou. Assim como o Pai amou o Filho, assim como Deus Pai amou a mim, Deus Filho, eu vos amei, e agora ameis uns aos outros. Essa história da Trindade, amar a si mesmo, não existe um amor maior do que do Pai para o Filho, e do Filho para o Espírito Santo, e do Espírito Santo para o Pai e para o Filho. E Jesus disse que com esse mesmo amor, eu vos amei, e agora com este mesmo amor, eu quero que você ame o seu vizinho, que votou em um candidato diferente do seu. Eu quero que você ame o seu vizinho, que te fez algo que te prejudicou, que não te disse oi quando você entrou na igreja, que pediu emprestado e não te devolveu. Com esse mesmo amor. Enfim, o amor da Trindade perfeito. Deus é completo em si mesmo. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou a partir de si. Então imagina isso comigo. Deus criou todas as coisas a partir de si. Para quê? Para si. Olha isso. Deus, que não tem necessidade alguma, desejou algo, a partir de sua essência, a partir de sua pessoa, do seu caráter, a partir da sua soberania, da sua suprema beleza, Deus simplesmente deu forma a todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir, para que elas fossem independentes? Não, para que elas, a partir de Deus, em Deus encontrasse sentido, prazer por toda a eternidade. Em outras palavras, nada é colocado acima de Deus. Deus não se coloca debaixo de nada. Não há absolutamente nada que esteja 1 milímetro em tempo, espaço, em categoria, em gênero, acima de Deus. Em matéria, nada. Pensa, até mesmo Deus encarnado, gente. Ele se colocou debaixo da autoridade apenas de Deus, dele mesmo. Vim para cumprir a vontade do meu Pai. Tudo que o Pai faz, eu faço. Tudo que eu falo é porque o Pai falou. Não faço por mim mesmo. Deus é a autoridade suprema, porque Deus é a origem de todas as coisas. Mas Deus não é apenas a origem de todas as coisas, como se, de onde vocês vieram? Nós viemos de Deus. E para onde vocês vão? Estamos rodeando o mundo. Para onde vocês vão? Estamos vagando pelo universo. E para onde vocês vão? Não sabemos, estamos apenas peregrinando. Nós somos peregrinos, um dia a gente encontra um lugar. Deus é a origem, todas as coisas procedem de Deus, e todas as coisas estão retornando a Deus. Quando Deus criou todas as coisas por sua própria vontade, a partir de si mesmo,
fez não por precisar de algo, mas por desejar algo. Seu desejo é manifestar a si mesmo em sua criação, fazendo com que a sua criação se satisfaça nele. Assim, o homem como sua imagem e semelhança, foi colocado na terra para verbalizar, demonstrar e apontar para o Criador como sendo o representante do próprio Deus, para dizer, não a mim, mas a Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. Nós, seres humanos, fomos colocados na terra como um tipo de espelho para o próprio Deus. Imagina. Já olhou para o espelho? Talvez vocês já tenham feito isso, mas entendam aqui o que eu estou tentando dizer. Já olhou para o espelho e disse, nossa espelho, você é incrível? Você provavelmente já disse isso, né? Olhou para o espelho, nossa, como você é lindo. Nossa, como você é incrível. Né? Johnny Bravo, uau, você é incrível. Né? A verdade é de que o espelho não recebe glória. O espelho não recebe elogios. Bate e volta, reflete. Quando Deus olha para o homem, quando o homem olha para Deus, o homem deveria olhar uns para os outros, e nunca olhar para si, como sendo receptor de honra, receptor de glória, receptor de elogio, de valor, porque nós olhamos para as pessoas mais valorosas, para as pessoas mais incríveis que nós conhecemos, e nós sempre olhamos para ela sabendo o que há de bom nela vem do céu. O que há de bom nessa pessoa é incrível, é dádiva de Deus, porque nada vem delas. Então ela é merecedora de glória? Não. Ela é merecedora de honra? Não. Ela é apenas um espelho. Você é um espelho. Finalmente essa música ficou bíblica, né? Estou brincando, gente, estou brincando. Estou brincando, brincadeira. Mas é verdade. O homem então foi colocado na terra, chamado para adorar a Deus e amar a Deus como Senhor e Criador. Se o nosso alvo, vamos dizer, se nós fomos criados para conhecer a Deus e encontrar nele prazer, por que é que o homem procura em qualquer outra coisa satisfação? Por que é que você procura satisfação no seu trabalho? Por que é que você procura prazer no dinheiro? Por que é que você procura prazer e satisfação em outras pessoas? Por que você vive para elogios e tapinhas nas costas? É por isso que existe aquele ditado, né? De que existe no nosso coração um buraco do tamanho de Deus. Esse rombo que não se satisfaz por nada nem ninguém. Nós procuramos em todos os lugares e não encontramos nada que possa satisfazer, porque nós estamos sempre em falta. Porque o único lugar que nós podemos ser completos e satisfeitos é naquele que é o motivo de nós termos sido criados. Quando nós paramos e contemplamos a beleza de Deus, nós encontramos sentido nas coisas que nós estamos vivendo, no meio de trevas, no meio de confusão. Quando nós encontramos e contemplamos a santidade de Deus, nós começamos a ver as nossas lutas entre a carne e o espírito. Ele é o ponto de satisfação, ele é o ponto de destino. Nós não estamos perdidos tentando encontrar um sentido naquilo que nós estamos fazendo ou vivendo. Se nós olhamos como GPS, para onde você está indo? Para Deus. Então você começa a fazer sentido na jornada. Faz sentido eu passar por isso, isso e isso. Por quê? Porque eu estou caminhando em direção a Deus. Faz sentido eu sofrer isso, isso e isso. Porque eu estou caminhando para a satisfação em Deus. Faz sentido eu deixar para trás isso, 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 porque para onde eu vou, essas coisas não fazem sentido algum. John Piper, falando a respeito dessa questão de adorar e amar a Deus, ele diz, adorar e amar a Deus não significa suprir suas necessidades. Já viu aquele negócio de, adora o Senhor, dê a Ele o que Ele é devido, como se tipo assim, está com a gente e Ele está lá tipo, devolve mano,
Me dá um louvor aí, porque está faltando, me dá um elogio, por favor, que eu estou me sentindo sozinho aqui no céu. Adorar e amar a Deus não significa suprir suas necessidades, antes significa alegrar-se nele e ser cativado pelo seu glorioso poder e graça e valorizá-lo acima de qualquer outra coisa na terra. Isso significa amar e adorar a Deus. Isso significa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor com toda a sua mente, força, coração. Isso que significa ter a Deus em primeiro lugar. Significa, eu trabalho, mas o meu trabalho não me satisfaz. Significa, sou casado, mas o meu casamento não me satisfaz. Eu tenho filhos, eu tenho uma igreja, mas nenhuma dessas coisas são o motivo da minha satisfação e completude. Porque aquilo onde eu encontro a minha satisfação é Deus. O motivo da minha existência, o motivo da minha salvação, de onde eu vim, para onde eu volto. Ele me criou para que eu me conectasse com a minha esposa, com os meus filhos e com as ovelhas que Ele coloca no nosso cuidado. Mas nenhuma dessas coisas deveriam cativar o meu coração, a ponto de que eu virasse os meus olhos 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, que não fosse fixado em Jesus Cristo. Às vezes nós distorcemos um pouquinho, só lhe deu glória, de maneira que só lhe deu glória simplesmente significa dizer glória a Deus na hora da comida, glória a Deus na hora que a gente ganha um presente, glória a Deus na hora que alguma coisa boa aconteça. A gente banaliza um pouco, só lhe deu glória, quando a gente resume a simplesmente dizer glória a Deus. Será que Martinho Lutero dizia isso, dessa maneira? Pregou lá as 95 teses, olhou para o lado, ei irmãos, glória a Deus! Ou será que ele pensou, provavelmente preguei ali a minha sentença de morte, para o louvor e a glória de Deus. Provavelmente serei executado, para o louvor e glória de Deus. Será que a nossa compreensão de a Deus somente toda a glória, encaixa na beleza de lavar louça, limpar sua casa, pegar o ônibus para o trabalho, ou ir a pé, ou abrir mão do seu dinheiro para dar para alguém que precisa? Será que na sua concepção de dar a Deus toda a glória está envolvido passar por tribulações e necessidades, satisfeito e contente com o que Deus deixou que você tenha? Ou você simplesmente passa por sufoco e fala, glória a Deus, como se fosse simplesmente uma palavrinha mágica que muda as coisas. A vida cristã é viver de maneira que Deus receba a glória sempre. Essa foi uma das teses que Lutero falou a respeito das penitências, falando, e lembra que ele estava apontando diretamente para as autoridades, que pediam e cobravam penitência daqueles que viviam na fé, e ele disse, a vida de um cristão é sempre e totalmente penitente. Quer dizer, ele não deve pagar penitência somente quando ele peca, ou porque ele pecou. Na verdade, a sua escolha de vida, a sua escolha de palavras, as suas decisões, a maneira como você constrói uma casa, faz um sapato, ensina, é médico, advogado, todas essas coisas mostram o estilo de vida penitente que você tem, já que você morreu com Jesus Cristo, e agora você vive em Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus. Loucura. 1 Coríntios 10, versículo 31, Paulo diz o seguinte, temos? Quem? Lula? É isso? Amém. E aí, quem pode dar glória a Deus por isso? É isso que nós estamos dizendo. A nossa submissão como igreja, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós florescemos,
a maneira que nós amamos e nos submetemos e adoramos ao Senhor, é porque nós somos cidadãos do céu, em primeiro lugar. Sobre nós está um rei que não pode ser abalado e não pode ser destronado. Ele reina soberano desde a eternidade. Por que estão furiosas as nações? Talvez poderia ser o salmo de hoje no Brasil. Por que o Brasil está tão enfurecido? Por que está todo mundo chacoalhado, sem esperança ou confuso? Como se tipo, o que está acontecendo no Brasil? E Deus lá sentado no seu trono dá risada e Ele diz para o Brasil hoje: ei, eu já coloquei o meu rei em Sião. E ele não precisa ser eleito por seres humanos. Ele não precisa de votação para que vocês escolham. Eu elegi o meu rei, Jesus Cristo, e ele está sentado e ninguém pode tocá-lo. Por isso, nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa alegria está em Jesus Cristo. A nossa justiça está em Jesus Cristo. A nossa fidelidade está em Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja do presidente brasileiro. Qualquer um que seja, nem hoje, nem no futuro, nem no passado nunca foi. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então, igreja, queira você esteja festejando, queira você esteja em luto, Deus ainda tem o seu rei. Só lhe deu glória. Paulo em 1 Coríntios 31 ele vai dizer: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, seja votando, seja vivendo debaixo de um governo, como que nós vamos viver? Fazei tudo para a glória de Deus. Você já parou para pensar, ou talvez você já verbalizou em alguma das suas refeições familiares, que estilo de vida você vai decidir ter nos próximos 4 anos? Você já teve essa discussão? Porque se Lula ganhar, eu vou fazer assim, assim, assado, eu vou viver assim, assim, assado, eu vou para não sei aonde. Você já escolheu o seu meio de vida, seu estilo de vida? Paulo diz: seja lá o que você vai fazer, tenha certeza de uma coisa: o que você fizer, que seja para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. Pedro também vai falar sobre isso em 1 Pedro 4,11. Ele vai dizer: se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva bastante, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória, o domínio para todo sempre. Olha só, tanto Pedro quanto Paulo estão dizendo a mesma coisa. Eles estão dizendo: as suas ações não te salvam, mas as suas ações glorificam. As suas ações não têm poder salvífico, mas as suas ações demonstram a origem da sua fé, demonstram em quem a sua fé está, demonstram a qualidade da graça de Deus na sua vida. Escolha hoje amar, escolha hoje perdoar, escolha hoje servir, escolha hoje cuidar, ser generoso. Nós estamos, vou colocar dessa maneira, nós estamos entrando nos momentos mais propícios na história moderna dessa geração, para que a igreja aprenda a amar, para que a igreja aprenda a perdoar. Existe uma boa parte do corpo de Cristo que, nesse momento, está chorando em luto, porque colocaram a sua esperança no lugar errado. Pessoas que dividiram, separaram dos seus pais, cônjuges,
famílias, relacionamentos. Se vocês soubessem a quantidade de cristãos que estão saindo das suas igrejas por causa de política, cristãos que estão perdendo amigos por causa de candidatos, este é o melhor solo para a igreja florescer. Esse é o lugar onde a luz de Cristo brilha melhor. Esse é o lugar onde a igreja vai cuidar dos feridos, a igreja vai cuidar dos perdidos, a igreja vai dar esperança aos desesperançosos. Se você pode servir, sirva com toda a força, porque, como Pedro diz, quando você fala, quando você serve, as suas atitudes, na verdade fazem com que Deus, Pai, seja glorificado, mas não somente em você, seja glorificado em Jesus Cristo, a quem pertencem glória e domínio para sempre. Olha isso, cara. As suas atitudes nos próximos dias, nos próximos anos, fazem com que Deus seja glorificado em Jesus Cristo, que está sentado à direita do trono. Só lhe deu glória. Ou nós somos cristãos, ou nós estamos caminhando como os ímpios também. Só lhe deu glória fala da maneira que você olha a respeito de viver a si mesmo. Muitas vezes nós fazemos coisas, falamos coisas, porque nós queremos atenção, porque nós queremos um tapinha nas costas, porque nós queremos um elogio, porque nós queremos ser vistos como capazes, como bons, queremos ser vistos como os que têm razão e os corretos. Isso também fere a verdade do só lhe deu glória. Como Pedro disse, se você está servindo, não sirva para depois dizer, eu te servi lá, não te falei que eu ia servir? Ei, dona Carmen, servi bem, não servi? Mereço alguma coisa? Não, nós não merecemos nada. Nós servimos porque Ele nos ensinou a servir, porque o servo dos servos nos ensinou a servir. Se servimos, a glória é dele. Se somos servidos, a glória é dele. Se cuidamos, a glória é dele. Se somos cuidados, a glória é dele. Se nos submetemos, a glória é dele. Se temos aqueles que se submetem a nós, a glória é dele. Já não vive nós, já não vivo eu. O que falo, o que faço, a maneira que sirvo, tudo isso é para que Deus seja exaltado e glorificado. Então, se somos um espelho, nós não devemos deixar que post-its sejam grudados em nós. Já fez isso? Algum coach já te ensinou a grudar post-it dizendo, você é incrível, você é o centro do coração de Deus. Ninguém é mais amado do que você, ninguém merece mais do que você, né? Cola o post-it lá no espelho para você olhar todo dia. Você é incrível, você pode todas as coisas. Se nós somos o espelho de Deus, qualquer post-it precisa cair quando grudar na gente. Qualquer interesse em ser louvado, em receber elogios, precisa cair quando tocar na gente. Parabéns, velho. Puf, puf. Olha como você é incrível. Puf, puf. Nós devemos ter a postura de João Batista, quando João Batista diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que todos os olhos que estão olhando para mim, na verdade estejam olhando para ele. É necessário de que qualquer afeto, de que qualquer amor, de que qualquer louvor que possa surgir nos corações, por algo bom que eu tenha feito, ou que eu possa ser, seja rejeitado por mim, e apontado para Cristo, porque Ele é quem é digno de glória, não nós. Como servos de Cristo, nós devemos servir o máximo possível, chamando a atenção para nós mesmos o mínimo possível, para cumprir o nosso propósito na criação como sacerdotes, apontando para quem merece a honra e a glória. É através das nossas obras, que caminham contrárias à correnteza do pecado e da injustiça, que Deus recebe a glória. Quando nós podemos fazer o mal e fazemos o bem. Quando nós podemos mentir, mas nós falamos a verdade. Quando podemos enganar, mas não fazemos. Quando podemos trair, mas não traímos.
quando podemos falar, mas nos calamos, quando nós caminhamos no contrário da correnteza da injustiça e da imoralidade, do pecado, nós estamos exaltando Deus que nos amou, Deus que nos criou, Deus que nos redimiu, para que nossa afeição, para que as nossas atrações fossem somente para Ele. A vida e a morte do homem então servem para que Deus seja exaltado em si mesmo. Deus é o objetivo de Deus. A glória de Deus é o objetivo do homem. Deus é o objetivo de Deus e o objetivo do homem é a glória de Deus. Para isso o homem existe. E Deus existe para si mesmo. Ele é completo em si mesmo. Não acredite em pregações que vão fazer com que o homem seja glorificado ou seja feito grande, como se... Deixa eu tirar isso antes que as mulheres apavorem. Um besorrão desse tamanho. É melhor você não saber o que foi isso. Então não aceite qualquer tipo de ensino ou pregação que faça com que você encontre valor em si mesmo, como se você fosse independente do plano de Deus, independente dos propósitos de Deus, independente da glorificação e exaltação de Deus, como se Deus tivesse um plano para fazer com que você fosse incrível. A verdade é de que seja lá o que Deus faça conosco, Ele fará para que Ele receba a glória. Ele fará para que Ele seja feito grande, para que Ele seja feito famoso. Isso quer dizer também, só lhe deu glória, quer dizer também que Ele é o originador de todas as coisas, e por isso Ele merece a glória. Não é somente tipo, eu que fiz, mas Ele que merece a glória. Significa que até mesmo a fé que nós temos em Jesus Cristo provém de Deus. Foi nascido no coração de Deus, foi obra do Espírito Santo de Deus, para que a nossa fé produzida e firmada voltasse para Deus. Por isso o homem não pode gloriar-se de si mesmo, por isso é pela fé somente, por isso é a graça somente, por isso é Cristo somente, porque Ele quem decidiu, Ele quem fez, e Ele é quem recebe a sua própria obra por nossas ações, pelas nossas palavras, pela nossa vida, pela nossa morte. Queira vivamos, queira morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé.